Olá, meninos e meninas, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público, com o objetivo de te auxiliar na sua jornada escolar. Hoje, mais uma aula para o nosso módulo de filosofia, esse nosso quadro Filósofo da Vez. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Kohlberg, Lawrence Kohlberg, tá? Então, Kohlberg, ele nasceu em 1927, em Bronxville, Estados Unidos. Sua importância está referente ao seu esboço de uma teoria sobre as etapas do desenvolvimento moral. Tá? E ele faleceu em 1987 em Boston, Estados Unidos. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ele é conhecido como psicólogo do desenvolvimento moral. Imagine o seguinte cenário. Uma senhora está morrendo. Existe um remédio que poderia salvá-la, mas que só está disponível em uma única loja, em uma única farmácia, e o seu valor de venda é 10 mil reais. O marido dessa senhora, o senhor Heisen, ele só conseguiu juntar metade do dinheiro para comprar o remédio. Ele vai ao lojista, diz que a esposa está morrendo e pede para que o farmacêutico venda o remédio pela metade do preço, ou que pelo menos lhe permita pagar a diferença depois. O farmacêutico diz não, apesar de que, ainda assim, vendendo o remédio por 5 mil reais, ele teria um grande lucro com a venda. E o marido fica desesperado e decide roubar para poder comprar esse remédio. Então, Kohlberg, ele usou esse cenário, que é uma versão do seu trabalho, O Dilema de Heisen, para testar a teoria das etapas do desenvolvimento moral. Ele mostrou que em diferentes etapas do desenvolvimento intelectual, as pessoas oferecerão diferentes razões para seus julgamentos morais. Sendo assim, uma criança dará razões diferentes para as conclusões que fizer do comportamento de Heinz do que as razões de um adulto. A depender do ponto de vista, o adulto vai ter uma interpretação e a criança vai ter outra. O importante não é se uma determinada ação é considerada certa ou errada perante a lei. Se é certo pensar que Heinz tinha o direito de roubar o remédio ou não. Não é isso que o trabalho propõe. O trabalho propõe, na verdade, o processo de raciocínio que leva ao julgamento. Não é a ação, mas o julgamento em si. Kohlberg identificou 3 níveis de desenvolvimento moral, cada um, por sua vez, compreendendo 2 etapas. No primeiro nível, o pré-convencional, as noções de certo ou errado são determinadas pela autoridade e pela possibilidade de punição. Na segunda etapa do nível, as noções de certo ou errado são determinadas de o fato da ação ser ou não recompensada. Assim, por exemplo, a criança poderia pensar que Rai se comportou mal, pois provavelmente seria apanhado e punido. No nível convencional, que é lançado pela maioria dos adolescentes e dos adultos, o raciocínio moral intimamente ligado à participação em grupos sociais mais amplos. Ele tem essa ligação. Ele tem a conotação de que o que é que as pessoas vão pensar. Ou como o seu meio, de forma geral, se comporta e assim ele é influenciado a se comportar. Na primeira etapa desse nível, considera-se boa ação aquilo que merece a aprovação dos outros. Na segunda etapa, o que está de acordo com a lei é o bom comportamento. O terceiro nível do desenvolvimento moral é o nível pós-convencional, que na visão de Kohlberg, só é alcançado por 1/5 da população. É muito mais abstrato por natureza. Assim, o raciocínio moral na segunda etapa desse nível quase nunca é alcançado. Envolve a referência a noções universais como justiça, dignidade, santidade da vida humana, isso aí por causa dos religiosos, né? E assim por diante. A importância de Kohlberg é que ele mostrou com alguma sofisticação
De que maneira o desenvolvimento moral está ligado ao desenvolvimento cognitivo? Ele não acreditava que o desenvolvimento moral ocorria inevitavelmente em consequência de a pessoa crescer e ficar mais velha. Os indivíduos precisam pensar em seu processo de raciocínio moral, discuti-los e se preocupar com eles, e as pessoas não podem pular as etapas de seu desenvolvimento moral. Pelo contrário, devem apreciar a conveniência da etapa do desenvolvimento imediatamente após aqueles em que se encontram. Por isso, para ajudar as pessoas a avançarem para níveis mais altos, como propôs John Dewey, tem até aula sobre esse filósofo na nossa playlist, dá uma passadinha lá para revisão e para se aprofundar nesse assunto. Então, como Dewey aconselhou, é preciso construir sistema de educação nos quais as pessoas estejam ativamente implicadas em seu próprio aprendizado. E a sofisticação moral é algo para ser realizado e não para ser transmitido pelas autoridades. Então, muito do comportamento ele é construído em cada etapa, mas ele não é agregado como experiências, né? Ele não é um termo cognitivo, mas que ele tem certos padrões de desenvolvimento por nível e interpretação de ponto de vista. E isso tem que ser degraus escalados. É aquela ideia de tentativa e erro. Muitas vezes nós cometemos algumas infrações, somos punidos e aí então retrocedemos e não praticamos mais. E isso faz parte da construção do caráter humano. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Fiquem ligados aqui no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, sempre, periodicamente, novas aulas para ajudar na sua rotina estudantil. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe os conteúdos do canal. É dessa forma que você mostra ao YouTube as relevâncias, né, desses conteúdos aqui para a plataforma. É um canal de utilidade pública. Nosso objetivo principal é dinamizar o ensino público e você faz parte desse processo. Ajude a dinamizar o ensino público do Brasil. Fiquem todos bem e até uma próxima.